Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Eu espero que você tenha passado um excelente Natal em companhia da sua família, das pessoas que você ama. Excelente tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. Eu agradeço sua companhia e audiência e te convido a conferir os destaques de hoje. Preço da gasolina recua. De acordo com a ANP, foi a quinta queda seguida no preço do combustível, o que traz um respiro a mais ao consumidor no momento de olhar os gastos do fim do mês. Os preços do diesel e do etanol também ficaram mais baixos neste mês de dezembro, segundo o mesmo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo. O Brasil vai conhecer nos próximos dias os nomes dos 16 ministros que ainda faltam ser indicados para o primeiro escalão do governo Lula, que assume no próximo domingo, 1º de janeiro. O presidente eleito já anunciou que o governo dele terá no total 37 ministérios sem aumento de gastos. Tragédia em Minas Gerais. Hoje o corpo de uma jovem foi encontrado. Na noite da véspera de Natal, um carro que levava 4 pessoas foi arrastado pela água da chuva forte na região norte do estado. Uma mulher e uma criança morreram. Já são 13 os mortos pelas chuvas no estado. Hoje são quase 9 mil desabrigados ou desalojados em Minas. Em Santa Catarina, os estragos com a chuva continuam. Nesta madrugada, o terreno encharcado provocou o transbordamento da contenção e o alagamento do túnel do Morro do Boi, perto da chegada a Balneário Camboriú, para quem vem de Florianópolis. Na manhã desta segunda-feira, eram quilômetros de congestionamento na BR-101. Nos Estados Unidos, a nevasca mais rigorosa das últimas décadas deixou um rastro gelado de destruição e mortes. Justamente no domingo de Natal, milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Pelo menos 38 pessoas morreram em consequência da tempestade gelada. No Rio de Janeiro, depois de 2 anos sem festa por conta da pandemia, de olho na festa da virada, o setor de turismo tem planos para a chegada dos turistas e organizou extensa programação aos visitantes. No jornal de hoje, Tempos de Virada de Ano, a gente mostra para você a história de um aposentado que cumpriu ao pé da letra a promessa feita no Réveillon passado de caminhar 5.000 quilômetros em 2022. O incansável andarilho registrou cada passo e poderia ter cruzado de norte a sul o país a pé. Fez tudo isso na cidade onde mora, Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Você já viu um touro que gosta de saltar obstáculos? Não? Pois saiba que ele existe. É um bovino gigante, tem 1,5 toneladas. Ganhou quase que a personalidade de um cavalo e esbanja a elegância nos passeios que faz no pequeno vilarejo onde vive no norte da França. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta começou. O cenário econômico em 2022 trouxe à tona velhos problemas com carinhas novas. Tivemos recorde nas contas públicas, juros em disparada, o número de desempregados caiu, mas o rendimento também veio abaixo. Já a inflação, essa não parou de subir. Os números não deixaram o brasileiro respirar aliviado este ano, principalmente a maioria que sobrevive com apenas um salário mínimo. A inflação não cresceu assustadoramente só no Brasil, ela ganhou ares globais. Os juros deslancharam em quase todo o mundo e as economias desenvolvidas estagnaram totalmente. Tudo isso é resultado da pandemia de Covid-19 que desorganizou a economia global, além da guerra na Ucrânia, que criou barreiras comerciais entre a Rússia e boa parte do mundo. E as medidas radicais de contenção da Covid na China, que paralisaram parte da produção da segunda maior economia do mundo. O alívio mesmo veio só no segundo semestre, quando cortes de impostos baixaram na marra os preços nas bombas de combustíveis. Apesar de agora a gasolina ter registrado a 5ª queda consecutiva nos preços, ao longo do ano a gasolina foi a vilã dos preços no Brasil. Este ano chegou a ser vendido por mais de R$10 o litro. Já a comida nunca esteve tão cara como este ano, tanto no Brasil como fora daqui. Especialistas explicam que parte da culpa também é da guerra na Ucrânia. Mas a pressão sobre os preços vem também do clima, que prejudicou safras de alguns países exportadores de alimentos e da pandemia que desorganizou a cadeia de produção agrícola, o que fez a inflação dos alimentos no Brasil em novembro quase dobrar.
Quanto aos juros, o Banco Central subiu a taxa básica. Ela disparou até chegar aos 13,75%, a maior taxa desde 2016 e o segundo maior juro real do mundo. O dólar, depois de assustar e bater os R$6 no ano passado, entrou em 2022 em trajetória de queda e chegou a R$ 4,60 em abril. Já o PIB, que é o Produto Interno Bruto, deve fechar o ano em alta acumulada de 3%. Mas a expectativa para o PIB de 2024 é a estagnação. Quanto aos números do desemprego, 4 em cada 10 trabalhadores estão no mercado informal, o que representa quase 40 milhões de pessoas. E o rendimento do trabalhador brasileiro, em média, chegou a R$ 2.754 em outubro, de acordo com os números do IBGE. Esta recuperação da economia trouxe de volta o superávit às contas públicas. Juntos, governo federal, estados, municípios e estatais arrecadaram mais do que gastaram no ano. Mais precisamente, 157 bilhões 900 milhões de reais a mais entre janeiro e outubro. Isso sem contabilizar as despesas com juros. A gasolina ficou mais barata nos postos de combustíveis. Foi a quinta queda consecutiva. O etanol e o diesel também registraram quedas de preços. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos voltou a cair na semana passada. O preço médio do litro recuou de R$ 4,94 para R$ 4,93 na semana de 18 a 24 de dezembro, queda que representa 0,2%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,00. O litro do etanol hidratado caiu de R$ 3,82 para R$ 3,81, com recuo de 0,2%. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,54. Já o preço médio do diesel passou de R$ 6,36 para R$ 6,28 o litro, recuo de 1,2%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,80. A Petrobras tem como política de preços a paridade de preços internacional. O modelo determina que a estatal cobre ao vender combustíveis para as distribuidoras brasileiras preços compatíveis com os que são praticados no exterior. De acordo com os últimos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o preço do diesel da Petrobras hoje está 7% abaixo da cotação internacional, enquanto o da gasolina está 2% acima. Um alívio no bolso, né? Mas olha só, tem IPVA a pagar aí e saíram os valores e o calendário do pagamento do IPVA de 2023 em São Paulo. Agora é aquele momento, né? Os proprietários de veículos precisam preparar o bolso, porque o imposto vai ficar quase 11% mais caro, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. A novidade para esse ano é a forma de parcelamento. De acordo com o valor a ser pago, os motoristas vão poder dividir as prestações de 3 até 5 vezes. Aqueles que forem pagar o valor integral no mês de janeiro recebem desconto de 3%, mas quem parcelar ou pagar o valor cheio em fevereiro não terá esse desconto, diferente de como aconteceu em 2022. A expectativa é que a arrecadação do imposto renda mais de 23 bilhões de reais aos cofres do governo do estado. Para acessar o calendário IPVA 2023, é só entrar no site portal.fazenda.sp.gov.br. Semana de posse da Presidência da República, a equipe ministerial do novo governo deve ser totalmente definida ainda nesta semana. Até agora, 21 ministros já foram anunciados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda faltam 16 nomes. Ao todo, o país terá 37 ministérios a partir de 1º de janeiro. Na última semana do ano, serão conhecidos os 16 ministros que vão completar o primeiro escalão do governo federal. Ao todo, o país terá 37 ministérios a partir de 1º de janeiro. 21 nomes já foram anunciados. De acordo com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o aumento da equipe não vai resultar em aumento de gastos. Todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será, no máximo, comparada ao que eram os ministros
em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Isso numa demonstração de que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que esse país está arrecadando esteja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas. Entre os ministros que faltam ser conhecidos está o do Planejamento, pasta que havia sido incorporada pelo Ministério da Economia nos últimos 4 anos. O Ministério do Planejamento tem como função organizar a administração governamental, controlando orçamentos e analisando a viabilidade de projetos, por exemplo. Outro ministro que deve ser anunciado é o dos povos indígenas. Será a primeira vez na história que o Brasil contará com um ministério exclusivo para tratar dos assuntos dos povos originários. Também faltam ser conhecidos os ministros do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Agricultura, entre outros. O presidente eleito segue nas negociações para a montagem da equipe ministerial. Lula passou o feriado de Natal em São Paulo e aproveitou o final de semana para experimentar o terno da posse. Na segunda-feira de manhã estarei aqui para terminar nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar. Gente, e é mais um verão começando com muita chuva. Em Minas Gerais, subiu para 13 o número de pessoas mortas e para 104 o número de municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas que atingem o estado neste fim de ano. As informações são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em Minas Gerais. Na manhã desta segunda-feira, militares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecida. Ela é mais uma vítima da encosta que desabou e atingiu 4 casas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo. A morte de 2 mulheres já havia sido confirmada. Uma criança de 12 anos ainda não foi encontrada e as buscas continuam. Na virada do dia 24 para 25 de dezembro, depois de uma chuva intensa, um veículo com 4 ocupantes foi arrastado pelas águas do córrego Vasco, no município de Grão-Mogol, norte de Minas. Os corpos de 2 ocupantes do veículo, uma mulher de 34 anos e uma criança de 9 anos, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar. O condutor do veículo, um homem de 55 anos e um adolescente de 14 anos, foram socorridos pela Polícia Militar até uma unidade hospitalar da cidade. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou que são 1.484 pessoas desabrigadas e 7.370 desalojadas no estado. E as chuvas continuam a castigar o litoral de Santa Catarina. A madrugada desta segunda foi tanta água que o túnel que cruza uma região de serra do Morro do Boi, perto da chegada a Balneário Camboriú, para quem vem de Florianópolis, ficou alagado. O trânsito no túnel do Morro do Boi precisou ser interditado. Transtorno que se estendeu por toda esta segunda-feira na estrada. Por volta das 8h30 da manhã, a fila no sentido norte chegava a 12 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal informou que a entrada do túnel foi bloqueada por entulhos e máquinas que foram deslocadas para desobstrução. Não há previsão para a liberação do trecho. O trecho fica no quilômetro 140 da BR-101. A Artéries Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, também monitora a situação. Santa Catarina voltou a ser atingida por fortes chuvas entre a noite de domingo e madrugada desta segunda. Além de Balneário Camboriú, algumas cidades ficaram alagadas, vias foram interditadas e moradores precisaram ser resgatados por bombeiros. A situação está bem complicada no litoral de Santa Catarina e muito difícil, né? Com tanta chuva, estradas sendo bloqueadas, às vezes integralmente, às vezes parcialmente, porque o movimento é muito grande, né? E são milhares de pessoas chegando aí para as festas da virada do ano. E no Paraná começou a aumentar o movimento de carros em direção justamente ao estado de Santa Catarina pela BR-376, rodovia que há um mês aproximadamente acabou sendo bloqueada por conta do deslizamento de terra, consequência também das fortes chuvas. O repórter Lucas Marconsoni traz os detalhes para a gente. Oi, Lucas. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. Começou nesta segunda-feira a movimentação para o Ano Novo. A projeção das concessionárias é que os deslocamentos sejam ainda maiores do que registrados na semana anterior. Estima-se que o fluxo de veículos esperado para o trecho tem uma elevação de 100%.
com cerca de 65 mil veículos transitando por dia, em média por cada uma das praças da concessionária. E para quem vai pegar a estrada, uma notícia não muito boa. O pedágio vai ficar mais caro na rodovia que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina. Segundo a Artéries Litoral Sul, a administradora da rodovia, o pedágio fica em torno de R$ 4,70 para veículos leves. De acordo com a concessionária, o reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Para mais informações, acesse os canais oficiais da Polícia Rodoviária Federal e das concessionárias. Motoristas, respeite as leis de trânsito. De São José dos Pinhais, Lucas Marconsoni, para a TV Evangelizar. E se no Brasil a chuva causa mortes e transtornos, nos Estados Unidos as pessoas estão enfrentando um frio extremo, não é, João? Tá difícil, né? A rigorosa tempestade de inverno nos Estados Unidos, agora nos últimos dias, deixou 38 mortos. Esses números foram confirmados agora há pouco. Foram centenas de milhares de residências sem eletricidade. As temperaturas chegaram a assustadores 48 graus negativos, isso no leste do país. Mais de 5 mil voos foram cancelados por conta deste clima no fim de semana. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou mais de 30 mortos e milhares de casas sem eletricidade no domingo de Natal, quando a neve intensa e o frio congelante atingiram partes do leste dos Estados Unidos. O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até 48 graus Celsius negativos, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano. Em Buffalo, a neve passou de 2 metros de altura e houve apagões, o que impediu os serviços de emergência de chegarem nas áreas mais afetadas. 31 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em 9 estados, entre elas 4 no Colorado e 12 em Nova York. A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira e deixou quase 1.700.000 pessoas sem eletricidade no final de semana. Mais de 2.400 voos foram cancelados no país no domingo, além de mais de 3.000 na véspera. Entre os aeroportos em que os viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York. Com frio intenso nos Estados Unidos, as iguanas estão caindo das árvores imobilizadas por causa do frio intenso. Mas, apesar de parecerem mortos, os répteis vão sobreviver e devem descongelar quando a temperatura voltar a subir. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos provoca uma situação curiosa no sul da Flórida. Iguanas ficam imobilizadas pelas baixas temperaturas e caem duras das árvores. Como os demais répteis e anfíbios, o animal de sangue frio não consegue gerar o próprio calor e precisa do clima quente para se manter aquecido. O fenômeno não é novidade e autoridades meteorológicas do estado americano chegam a emitir alertas sobre chuva de iguanas para chamar atenção para uma onda de frio. Apesar de parecerem mortas, as iguanas costumam sobreviver e recuperar as forças assim que as temperaturas subirem. Você vai ver no próximo bloco, na mensagem de Natal do Papa Francisco, feita na Praça de São Pedro, domingo, no Vaticano, mais um pedido pelo fim da guerra na Ucrânia. O que para o Papa e para grande parte da comunidade internacional é uma guerra totalmente sem sentido. E ainda a promessa de fim de ano caprichosamente cumprida por um aposentado de Santa Catarina. Esbanjando disciplina e preparo físico, ele percorreu a pé nada menos do que 5.000 quilômetros. O equivalente a uma caminhada que poderia levá-lo de norte a sul do nosso país. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. O Papa Francisco fez no domingo a tradicional mensagem de Natal. Este ano, diante de milhares de fiéis, o Papa fez um pedido pelo fim das guerras no mundo, inclusive a da Ucrânia, que ele chamou de uma guerra sem sentido.
O Papa Francisco fez um apelo neste Natal para silenciar as armas na Ucrânia, país afetado pelo que ele chamou de uma guerra sem sentido, e voltou a recordar outras regiões de conflito no mundo. As declarações foram dadas diante de milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro do Vaticano. Alguns deles carregavam bandeiras da Ucrânia. Que Deus nos inspire a oferecer gestos concretos de solidariedade a todos que estão sofrendo e que Ele ilumine as mentes daqueles que têm o poder de silenciar o trovão das armas para acabar imediatamente com esta guerra sem sentido. O Santo Padre fez defesas incansáveis pelo fim da guerra desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Francisco também mencionou o Afeganistão, o conflito Israel-Palestina, o Iêmen, a Síria, Myanmar, Líbano e o Haiti. Pela primeira vez, também citou o Irã, cenário de uma onda de protestos sem precedentes desde a Revolução Islâmica de 1979, com mais de 14 mil prisões e quase 500 manifestantes mortos. Quase 7 mil pessoas compareceram no sábado à noite à Missa do Galo, oficiada pelo Papa na Basílica de São Pedro, de acordo com o Vaticano. Outras 4 mil pessoas que não conseguiram ingresso acompanharam a cerimônia em telões instalados do lado de fora do templo. E ainda no clima de Natal, vamos para o noroeste do Paraná, para a cidade de Munhoz de Melo. Lá, as secretarias de Educação e de Cultura mobilizaram os alunos da rede municipal numa campanha para arrecadar garrafas PETs que iriam para o lixo. Todo o material coletado foi usado para a decoração natalina da cidade. Dá uma olhada. Nós estamos na paróquia de São Sebastião, a igreja matriz da cidade de Munhoz de Melo, no noroeste do Paraná. E nós viemos para conhecer a decoração natalina da cidade, que é diferente. Tudo aqui foi feito com garrafas PET. Para decorar a praça, a avenida principal da cidade, um distrito e uma vila rural, foram usadas mais de 3 mil garrafas. E elas estão em todos os detalhes, desde um túnel na entrada da Praça Central, na árvore de Natal, na corneta dos anjos e até em um escorregador infantil e uma árvore seca. Tudo foi transformado. Cada PET desse passou 10 vezes nas nossas mãos. Nós tivemos que lavar o PET, tirar o rótulo, cortar, fazer as pétalas, passar com ferro de passar roupa, depois pintar com 2 tipos de tinta e passar o glitter. Então, quando ele ficou pronto, nós vimos que ficou um luxo. Então, aquilo que era lixo virou um luxo. Além da decoração sustentável, o que também chama a atenção é a forma como as garrafas foram arrecadadas. Uma parceria entre as secretarias de Cultura e Educação trabalhou a consciência ambiental em todas as salas de aula e mobilizou os mais de 500 alunos da rede municipal em uma campanha para arrecadar o material que iria para o lixo. O desenvolvimento do projeto na nossa escola trouxe riquíssimas aprendizagens para os alunos, desde a conscientização da prevenção do meio ambiente, a separação do lixo e a transformação desse material reciclável na natureza, né? Como forma de incentivar ainda mais os alunos, as secretarias sortearam um celular e um tablet para os que mais arrecadassem garrafas. Mas até quem não ganhou ficou feliz em participar da ação, porque o maior prêmio foi o aprendizado. Que o lixo pode ser uma coisa bem reutilizada e importante para o futuro. Tem que reciclar o lixo para cuidar do meio ambiente. E o que os alunos aprenderam em sala de aula, eles repassaram para as famílias. Eu achei importante, que aí meu filho tem 6 anos. E toda a garrafa PET que ele via, que ele queria juntar, porque ele queria levar para o professor. Porque o professor pediu, porque ia fazer a decoração do Natal. Partiu dele mesmo a iniciativa de juntar as garrafas. E ele disse que não estava sujando a cidade também. Um exemplo de responsabilidade ambiental que contribuiu também para a economia de recursos. Além do espetáculo de estar muito bonito, toda essa decoração, todo esse enfeite natalino, também tem essa parte econômica, que vem uma economia muito grande. Se nós pegarmos a parte de decoração de enfeite, tirando as luzes, não chegou a um gasto de R$6 mil. Né? Em torno de R$6 mil aí o PET, uma tinta, uma tela, um arame, são coisas assim, são materiais que não seriam enfeites natalinos, que se transformaram em enfeite natalino. Então houve uma economia muito grande para o nosso município. Durante o dia, a arte chama a atenção. Mas quando a noite chega e as luzes se acendem, é impossível não se encantar.
Uma decoração que não deixa a desejar e que trouxe para os moradores a magia da época mais iluminada do ano. Bonito exemplo, né, de sustentabilidade que vem da cidade de Munhoz de Melo, no interior do Paraná. Gente, mudando de assunto, só quem perdeu alguém tão querido sabe quanto dói passar as festas de fim de ano com aquele aperto no peito. Mas como deixar esse sentimento mais leve? Será que é possível? Olha só. A dor da saudade ainda é grande. A Carla perdeu a mãe para o câncer há pouco tempo. Com as festividades do fim do ano, ainda é difícil de acreditar que aquele lugar na mesa estará vazio. Não vou dizer para você assim, é tudo tranquilo, a festividade vai ser a mesma, sempre tem um lugarzinho ali que está faltando alguém. A falta sempre vai existir, sempre vai ter uma lacuna ali, faltando aquela pessoa especial. Imagina, o alicerce era a mãe, a gente tem aquela ligação mais forte, ela que preparava tudo, ela que deixava tudo já bem encaminhado para as festas. A fé foi fundamental para passar por esse momento delicado com mais força. Ela sempre foi muito devota à Nossa Senhora Aparecida e ela passou pra gente também essa devoção. Eu acredito muito, tenho muita fé, tanto que eu, com um dos objetos dela, eu também fiz o anel, tenho mais imagens de Nossa Senhora que eram referente realmente à fé, a força que ela passava, transmitia pra gente. Independente do que acontecesse, coisas boas, coisas ruins, ela sempre agradecia e a gente tem isso como imagem. Ela não forçava, tipo, vamos agora fazer uma oração. Não, a gente via pelo exemplo realmente que ela tinha muita fé e eu particularmente carrego também comigo isso. O fim do ano de 2022 é o primeiro, desde a liberação das máscaras, as 4 doses da vacina e também do distanciamento social. Muitas famílias vão aproveitar para fazer as suas festividades juntos. Mas para quem perdeu um ente querido, vivenciar todas essas datas especiais é um desafio, ainda mais com aquele aperto no peito. Será que é possível passar então por essas datas de maneira mais leve? Não existe certo nem errado. Tá? Cada um vai vivenciar da forma que conseguir vivenciar. Por quê? Porque realmente é uma data que mexe muito com as emoções. Algumas famílias, né? Algumas pessoas estão passando pelo seu primeiro Natal, seu primeiro Ano Novo. Como lidar com isso, né? Algumas pessoas, elas vão precisar estar no meio dos outros. Algumas não vão querer estar no meio dos outros. E não existe muito certo nem errado, como eu falei. Mas o que a gente precisa sempre identificar assim, eu vou ficar bem se eu estiver lá? Tem outras pessoas que são importantes na minha vida, existem outros amores, né? Então, quando eu falo em outros amores, eu não estou dizendo no sentido de deixar de amar aquela pessoa que não está aqui, até porque o amor não morre, né? A gente perde a pessoa aqui no físico, mas o amor mesmo, ele é para sempre. Então, aquela pessoa vai com você onde quer que você vá. Né? Mas lá terão outras pessoas, né? Nessa festa de família, nesse evento, enfim, que no próximo Natal essas pessoas podem não estar também. Então, por isso que o viver, o continuar, que para muitos é difícil demais, é esse processo mesmo de continuar olhando para esses outros amores, para essas outras pessoas que também são importantes. E só quem vive isso na prática sabe aproveitar hoje aqueles que estão ao seu lado. Realmente a gente nunca espera passar por essa situação, né? Então a dica que a gente dá é realmente abrace, beije, faça festa, presenteie, esteja realmente presente com as pessoas que você ama, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa, enfim. Eu sei que tem muitas pessoas passando por isso também, que sentem a falta e às vezes ainda não conseguiram lidar, não conseguem falar sobre a situação. Mas abrace, beije as pessoas que você ama e curta o momento. O setor de turismo do Rio de Janeiro já está de olho na grande festa de Réveillon e espera quase 100% de lotação nos hotéis. Depois de 2 anos com restrições por causa da pandemia de Covid-19, a virada do ano terá programação intensa e os visitantes celebram esse reencontro com a festa do Réveillon carioca. Anitta veio com a família de São Paulo para passar o Ano Novo no Rio. Primeira vez aqui no Rio, no Réveillon.
É a segunda, mas a última era bem pequena, então tá sendo uma experiência bem legal, assim, conhecer lugares que eu não conhecia, vim visitar meus tios, então tô com uma expectativa bem alta. A média de ocupação hoteleira na cidade para o período de 30 de dezembro a 1º de janeiro já é de quase 90%. E os bairros mais procurados pelos visitantes são Ipanema e Leblon, seguidos por Leme e Copacabana, onde acontece a maior queima de fogos. Os dados fazem parte da última pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagem aqui do município. E a expectativa dos hoteleiros é aumentar ainda mais a ocupação, superando a do ano passado, que foi de 92%. Vai ser um Réveillon de casa cheia, nossa expectativa é chegarmos aí aos 98% de ocupação. Após 2 anos sem shows por causa da pandemia, a virada será celebrada na Cidade Maravilhosa com música ao vivo em 10 palcos espalhados por 8 bairros. Em Copacabana serão 12 minutos de queima de fogos de artifício. Um alívio para quem vai poder voltar a dar abraços, desejando um feliz 2023. É muita emoção passar o Réveillon com a minha família aqui nessa cidade maravilhosa, né? Então, é com certeza muito emocionante. Eu estou muito feliz de estar passando aqui. E quantas milhares de pessoas não estão esperando por essa festa, né? No Rio de Janeiro e em todo o nosso país. Olha só, gente, mudando de assunto, não é novidade que os cavalos são domesticados para realizar atividades esportivas ou mesmo como transporte. Mas e se um outro animal resolvesse assumir a personalidade de um cavalo, Vanessa? Parece difícil, né, Odilon? Mas é o que acontece no norte da França. Acontece. Um touro está ficando famoso por lá porque tem uma personalidade de cavalo. Vamos ver na reportagem. Todos os dias, um touro de 1,5 toneladas caminha lentamente pelas ruas de um pacato vilarejo no norte da França. Ali. Donc on fait une petite sortie extérieure pour le travailler, continuer à l'entretenir. Vamos dar um passeio para mantê-lo ativo e saudável, para fortalecer a musculatura e também para que ele socialize. De faire une sortie entre nous. A cena causa surpresa entre quem ainda não conhece a história da jockey Sabine Roy e do touro Aston. É a primeira vez que vejo algo do tipo. Acho inacreditável. Franchement, c'est incroyable. A relação entre Sabine e Aston começou por causa de um trauma familiar. A jockey ficou arrasada quando o cavalo de corrida do pai morreu. Sabine morava na fronteira com Luxemburgo e perto de casa havia uma fazenda. Ainda triste com a morte do velho amigo, ela não quis ter outros cavalos, mas passou a observar as vacas que viviam no local e se aproximou. Aos poucos, a relação com animais de grande porte se restabeleceu. Treinado por Sabine, Aston se comporta como um cavalo e já até participou de competições de salto. Não, mas pour moi c'est normal, hein? Para mim é normal. Olha ao redor do mundo. As pessoas montam em animais como avestruzes, dromedários e elefantes. Por que não gado? Des dromadaires, des éléphants en Inde. Bah voilà, pourquoi pas des bovins? Le fait de vivre avec les chevaux, il a beaucoup appris leur comportement. Ele aprendeu muitas coisas ao conviver com cavalos, mas nós também trabalhamos seu comportamento. Ele manteve a personalidade de touro, mas com características dos cavalos. Mais avec des traits de caractère, on va dire, de chevaux. Famoso na região francesa de Meuse, Aston também se torna uma celebridade ao redor do mundo. O simpático touro já tem mais de 150 mil seguidores em plataformas como TikTok e YouTube. Touro bom de galope. Não. Tourinho pocotó. Olha só, e apesar de todo o peso, viu ele saltando? 1,5 toneladas. Pelo amor, bonito de ver. E ágil, né, no salto ali. Mas mudando de assunto, gente, é tempo de fazer aquelas promessas para o ano novo. Entre as mais comuns estão ter uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física. Normal a gente querer sempre melhorar alguma coisa, né, Odilon? E tanta gente faz essa promessa na virada, né? Mas a grande maioria acaba ficando só na promessa. Hoje a gente vai mostrar um exemplo de quem conseguiu cumprir o que falou lá no Ano Novo. Um aposentado de Rio do Sul cumpriu o desafio de caminhar 5.000 quilômetros em um ano.
Um oceano com mais de 5.000 quilômetros separam o Brasil de Portugal, na Europa. A distância também é suficiente para ir da cidade mais ao sul do país ao extremo norte brasileiro. Mas foi aqui mesmo, em Rio do Sul, que o seu Udo, morador do Fundo Canoas, bateu essa marca impressionante. Caminhando quase todos os dias, ele atingiu 5.000 quilômetros neste ano. E tudo começou com uma promessa de ano novo. No ano passado, eu estou aposentado, não trabalho mais, eu resolvi, num lapso que eu tive durante uma caminhada no dia 30 de dezembro, de manhã, eu falei para mim mesmo que eu ia fazer 5.000 quilômetros no ano de 2022. Eu aprendi com meu pai que quando você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se você prometer tem que cumprir. Como eu tinha feito essa promessa para mim, obviamente eu ia ter que cumprir. Todo o monitoramento das caminhadas foi realizado através de um aplicativo e registrado numa tabela. Ao todo, foram 311 dias caminhados entre 2 de janeiro e 12 de dezembro deste ano, quando a meta acabou sendo alcançada. É quase que indescritível, mas é uma sensação muito agradável. Se eu dissesse que não, estaria sendo demagogo, que eu não gosto. Massageia o ego de uma forma muito bacana. É uma sensação assim de dever cumprido. É uma coisa que te deixa assim entusiasmado para continuar com isso, principalmente sabendo dos exames que eu tenho feito agora em outubro, que a minha saúde está, graças a Deus, em perfeitas condições. Então isso te deixa ainda mais motivado para tu então caminhar. Diariamente, o seu Udo faz uma caminhada média em torno de 16 quilômetros. A distância máxima percorrida em um único dia foi de 25, divididos entre uma caminhada matinal e outra durante a tarde. Para isso, a persistência foi fundamental. Foram muitas as manhãs que eu dizia, hoje não. Então, para você atingir uma meta dessa, que vamos combinar, eu tenho 64 anos, 5.000 quilômetros não é pouco, é bastante. A palavra-chave é disciplina. Você tem que ter muita disciplina, porque se você não tiver, você não chega lá. Eu tive amigos que disseram, cara, mas tu não deve essa meta para ninguém, por que tu... Não, eu devo para mim. Eu devo para mim. Eu vou cumprir. Quero agradecer a Deus, minha esposa, meus filhos, e dedico essa minha conquista a um amigo meu que está enfermo, que se chama João Anastácio de Souza, popular Dão. Dão, a minha vitória será a tua também. O aposentado, que começou a fazer exercícios para cuidar mais da saúde e hoje não se vê sem as caminhadas diárias, deixa o exemplo. Eu diria o seguinte, mexam-se. Façam alguma coisa, saiam do sedentarismo, porque o remédio, ele é um químico produzido em laboratório e caminhar, você está, de certa forma, abolindo uma série de remédios que você não vai precisar tomar. Eu acho que é importante. Eu recomendo, com certeza. Que exemplo do seu Udo, né? Disciplina, um exemplo também de disciplina e disposição, né? 16 quilômetros por dia é para poucos. Que ele seja uma inspiração para você que nos assiste agora em todo o Brasil, hein? É isso, um abraço especial para o senhor, seu Udo, e um abraço a vocês todos que estão ligadinhos com a gente. Excelente semana, a gente se vê. Última semana do ano, hein, gente? Isso aí. A gente se vê amanhã. Tchau.